No Natal, minha sobrinha apontou para o meu filho e disse: "A vovó falou que você é filho da empregada." Todos riram. Peguei a mão do meu menino e saí sem dizer uma palavra. Naquela noite, meu pai mandou uma mensagem: "Não esqueça de enviar o pagamento das contas amanhã." Eu respondi: "Vocês vão receber o que merecem." Eles não faziam ideia do que os esperava no dia seguinte. Quando minha sobrinha repetiu aquela bobagem sobre ele ser o filho da empregada, cada um deles achou graça. Minha mãe até soltou uma risadinha e trocou um olhar cúmplice com minha irmã, como se fosse uma piada interna. Meu pai nem levantou os olhos do prato. Fiquei parada por um instante tentando entender se tinha escutado direito. Mas então Nathalie continuou: "A vovó disse que ele provavelmente nem é seu filho de verdade. Disse que você o trouxe para casa só para chamar atenção depois que seu marido morreu." Eli ouviu tudo. Seu rosto quase não mudou, mas ele apertou a minha mão e isso bastou. Não disse nada. Não perguntei o que eles tinham na cabeça ou como podiam deixar uma criança de 9 anos dizer algo tão cruel. Nem peguei a pilha de presentes baratos que eu mesma tinha levado. Apenas me virei, segurei a mão do meu filho e saí da casa dos meus pais, pela última vez. Ninguém nos seguiu. Ninguém chamou meu nome. Eles simplesmente voltaram a abrir os presentes, como se nunca tivéssemos estado ali. Lá fora, nevava. As estradas pioravam a cada hora, e eu tremia. Eli me perguntou se tinha feito algo errado. Respondi: "Não, nem de longe." Disse a ele que íamos ver alguém que realmente nos amava. Minha avó mora em Acherre, a cerca de 2 horas daqui. Ela tem 81 anos e mais força de vontade do que o resto da família inteira. Depois que meu avô morreu, ela se casou com Frank, um mecânico aposentado que usa botas de cowboy o ano todo e faz piadas impróprias nos piores momentos. Os dois são meio loucos, e ele os adora. Quando chegamos sem avisar, Frank abriu a porta de pijama de flanela, com uma cerveja em uma mão e um biscoito de gengibre meio comido na outra. Ele estreitou os olhos e gritou por cima do ombro que tínhamos uma situação. Minha avó veio correndo, descalça, no azulejo frio. Quando viu meu rosto, mandou Frank levar Eli para a cozinha e preparar chocolate quente. Ela não disse nada por um tempo, apenas me deixou chorar no corredor, como quando eu era criança. Quando finalmente contei tudo sobre o jantar, as risadas, o que Nathalie havia dito e como meus pais simplesmente ficaram ali, como se fosse normal, ela apenas assentiu devagar e foi até o quarto. Achei que fosse buscar um lenço ou talvez algumas fotos antigas para me animar. Mas voltou com um envelope branco grosso e o deixou sobre a mesa de centro. "É seu." Abri. Dentro havia a escritura de um apartamento de 2 quartos no meu bairro, a menos de 10 minutos da escola do Eli. Quitado. Sem hipoteca, sem condições, apenas uma chave colada na última página e um bilhete dizendo: "Você mereceu isso 100 vezes." Fiquei sem palavras. Apenas olhei para ela. Ela se sentou ao meu lado, pegou o celular e disse que ainda tinha mais uma coisa a resolver. Ligou para minha mãe e colocou no viva voz. "Acabou, Jean. Você, a Raquel, todos vocês não vão receber mais um centavo de mim. Sei o que disseram para Stacy. Sei o que deixaram Nathalie dizer. E sei exatamente quanto dinheiro vocês arrancaram dela desde que o Aaron morreu. Isso acaba hoje. Arrumem outra pessoa para pagar suas contas." Minha mãe nem discutiu, simplesmente desligou o telefone. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu colocava Eli para dormir no quarto de hóspedes, meu pai me mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido: "Não esqueça de enviar o pagamento das contas amanhã. Estão ameaçando cortar." Respondi com uma única frase: "Vocês vão receber o que merecem." Eles ainda não sabiam, mas aquilo não era só sobre uma mensagem ou um jantar de Natal. Era sobre anos. Anos sendo usada, sendo a invisível. Anos servindo de bode expiatório e carteira de emergência enquanto eles faziam cruzeiros, postavam fotos falsas de felicidade e deixavam meu filho crescer achando que não era bom o bastante. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem um nó no peito. Eles não faziam ideia do que os aguardava no dia seguinte. Às 9 da manhã, já estavam em pânico. A primeira mensagem veio da Raquel. Nada de bom dia, nada de me desculpe. Apenas uma linha: "Você falou alguma coisa pra vovó?"
O banco acabou de recusar meu cartão. Eu não respondi. Eu fiquei sentada ali no pequeno canto de café da casa da vovó, tomando meu café enquanto ele construía uma cidade de Lego no tapete atrás de mim. A lareira estava acesa e, pela primeira vez, parecia Natal de verdade. Pacífico, silencioso, quente. Ao meio-dia, minha mãe já estava em completo pânico. Suas mensagens de voz começaram a se acumular. Me liga de volta, Stacy. Isso é sério. Seu pai acabou de receber uma ligação da companhia hipotecária. Depois outra, sua irmã está chorando. A mensalidade da escola particular da Natalie vence esta semana. O que você fez? Essa me fez rir. O que eu fiz? Eram as mesmas pessoas que ficaram sentadas vendo a neta zombar do meu filho como se ele fosse um cachorro pedindo restos. Que deixaram ela dizer que ele não era da família. Que nada disseram quando eu saí. E agora queriam respostas. Ajuda. Compreensão. Eles não tinham ideia de que a vovó agia rápido. Naquela manhã, ela puxou os últimos fios, fechou o fundo fiduciário que havia criado para emergências, que eles tinham esvaziado para fazer uma viagem de recuperação em Turques e Caicos após o divórcio da Raquel. Ela cancelou todas as transferências automáticas e retirou o próprio nome de qualquer conta que não fosse minha. Mandou até uma carta para a escola da Natalie dizendo que não patrocinaria mais a mensalidade dela e que não seria responsável por pagamentos futuros. Raquel me ligou 23 vezes naquele dia. 23, no fim, desistiu e tentou enviar mensagem: você não pode fazer isso conosco. Isso não é você. E então, 5 minutos depois, você só fica amargurada porque a vida não saiu como queria. Essa doeu um pouco, porque a verdade é que não, minha vida não saiu como eu queria. Eu não queria ser viúva aos 31, criando um filho sozinha em um apartamento de um quarto enquanto minha família me tratava como um fracasso e meu filho como uma reflexão tardia. Mas eu nunca pedi nada a eles. Nunca. E, ainda assim, eu era quem mantinha as luzes acesas. Eu era quem cobria as taxas de cheque especial deles para que não perdessem a associação ao clube de campo que nem precisavam. Eu era quem eles apoiavam e desprezavam. A gota d'água veio naquela noite. Meu pai me enviou uma foto de uma pilha de contas, telefone, água, gás, com a mensagem: sua mãe está chorando. Espero que isso te faça feliz. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Então escrevi de volta: vocês tiveram 9 anos para nos tratar como família. Escolheram não fazer isso. Agora vivam como se nunca tivéssemos existido. Bloqueei ele. Naquela noite, a vovó preparou um jantar com bife. Frank abriu uma garrafa de vinho e contou a história de quando destruiu um carro alegórico em 1974. Ele adormeceu com um cobertor enrolado e um cachorro aos pés. Eu sentei no sofá e percebi que não me sentia tão tranquila há anos. Ninguém vinha me salvar, mas alguém finalmente estava ao meu lado. No dia seguinte, dirigi até o apartamento que ela me deu. Abri a porta, liguei o aquecimento e sentei no chão vazio enquanto a luz do sol entrava pelas janelas. Não era enorme. Não era luxuoso, mas era nosso. Enquanto isso, meu celular ficou silencioso, exceto por um último e-mail do marido da Raquel, de quem eu não tinha notícias desde a segunda lua de mel deles, na primavera passada. Oi, Stacy. Ouvi sobre o apartamento. Deve ser bom. Estamos pensando em reduzir nosso espaço também. Vamos nos falar qualquer hora. Fechei o e-mail e ri até chorar. Eles não estavam preocupados em consertar as coisas. Estavam preocupados em não receber outro benefício. Eles não eram família. Eram cobradores de dívidas com DNA compartilhado. Mas desta vez, o banco estava fechado. Na véspera de Ano Novo, as ligações pararam. Eles passaram de implorar para culpar. A narrativa mudou como um interruptor. De repente, eu não era mais a filha ferida ou a mãe solteira fazendo o seu melhor. Eu era a traidora, a serpente, aquela que virou a vovó contra a família. Eles contaram para todo mundo. Raquel postou algo passivo-agressivo no Facebook, uma longa história com cara de falsa sobre traição e como algumas pessoas usam uma criança para subir na vida, mas que a escada não vai segurar para sempre. Eu nem respondi. Não precisei, porque a vovó comentou logo abaixo:
se a escada quebrou, é porque você continuou serrando a base, querida. Algumas horas depois, Raquel deletou a postagem inteira. Mas isso não os parou. Minha mãe ligou para o meu trabalho, dizendo que eu havia ficado mentalmente instável durante as festas e que talvez precisasse de um tempo de folga. Ela deixou uma mensagem no RH fingindo preocupação, dizendo que eu estava instável e provavelmente não deveria estar perto de clientes agora. Só descobri porque uma colega do RH, com quem trabalhei por anos, me ligou em particular e disse: o que quer que esteja acontecendo com sua mãe, não é problema nosso, mas você deveria saber o que ela está fazendo. Minhas mãos tremiam quando desliguei. Então meu pai ficou esperto. Tentou reabrir uma das contas de serviços que eu vinha pagando usando meu nome. Teve a ousadia de tentar mudar o endereço de cobrança para a casa dele. A companhia de energia sinalizou imediatamente, porque a conta já estava marcada como suspeita após eu ter reportado anos de cobranças não autorizadas meses antes. Naquela época, eu apenas deixei passar. Desta vez, registrei um boletim de fraude. Raquel tentou a jogada mais desesperada de todas. Apareceu na escola do Eli, disse na recepção que estava ali para buscá-lo e que eu tinha pedido. A única razão de ela não ter conseguido era que uma funcionária da escola a reconheceu de uma festa de aniversário anos atrás e ficou desconfiada. Ligaram para mim imediatamente, quando cheguei lá, ela já tinha ido embora. Registrei um boletim junto ao distrito escolar e depois pedi que a escola atualizasse minha lista de contatos. Agora, apenas 2 nomes eram permitidos, eu e a vovó. Não contei nada para Eli. Não queria assustá-lo. Apenas disse que as coisas estavam um pouco loucas, mas que ele estava seguro. Ele olhou para mim e disse: eles estão bravos porque você contou a verdade? Isso ficou comigo, porque era exatamente isso. Pela primeira vez, eu disse a verdade. Parei de cobrir as falhas deles. Parei de fingir e eles me odiaram por isso. A vovó não ficou chocada. Apenas continuou balançando a cabeça e dizendo: eu devia ter feito isso anos atrás. Eu os mimava demais e agora eles não sabem viver como pessoas de verdade. Ela também não perdeu tempo. Vendeu uma conta de investimentos que havia sido reservada para necessidades futuras da família e transferiu metade diretamente para uma conta em meu nome. Nada de fingir que poderia mudar de ideia depois. Nada de espaço para manipulação. Ela chamou aquilo de fundo de sobrevivência, não para aluguel ou contas, mas para qualquer coisa que eu quisesse. Enquanto isso, meus pais estavam em queda livre. A hipoteca estava vencida. Raquel teve que tirar Nathalie da escola particular. E, de acordo com uma mensagem que recebi de uma antiga amiga de Raquel, alguém que claramente não era leal, eles estavam dizendo por aí que eu havia roubado a vovó deles, como se ela fosse um prêmio a ser conquistado, e não uma mulher com sua própria cabeça. Na primeira semana de janeiro, eles já estavam sem opções. Foi então que as ameaças começaram. Uma noite, cheguei do supermercado e encontrei uma carta digitada enfiada debaixo da porta do meu apartamento. Sem remetente. Dizia: você acha que isso acabou? Sangue é sangue. Você está fazendo inimigos dentro do seu próprio sangue. Mostrei para a vovó. Ela se serviu de um copo de vinho e disse: bom. Deixe que eles te odeiem à distância. Então olhou para mim e perguntou: você está pronta para o que vem a seguir? Eu respondi: sim. Porque, naquele momento, eu já tinha acabado de ter medo deles. Achei que tudo tinha terminado depois da confusão na escola. Achei que talvez o silêncio significasse que eles finalmente tinham recuado. Mas naquela manhã, um sedã branco estacionou do outro lado da rua do apartamento e ficou lá por 3 horas. Não se mexeu. O homem dentro nunca saiu, apenas ficou fingindo mexer no celular. Notei ele imediatamente. Não era do prédio. Não pertencia ali. E passei anos suficientes morando em bairros perigosos para confiar no meu instinto. Liguei para a vovó. Ela nem fez perguntas. Ele ligou para outra pessoa. Quando olhei pela janela novamente, Frank estava parado ao lado do sedã, com uma mão no teto, conversando casualmente. Ele não sorria. O homem no carro ligou o motor e foi embora. Nunca mais o vi. Quando Frank voltou para cima, apenas disse: eles estão te observando agora. Você está pronta para o que vem a seguir?
Eu já estava cansada de esperar. No dia seguinte, peguei a caixa de arquivos que a vovó tinha me dado, aquela que eu nem tinha terminado de analisar, e abri o restante. Dentro, encontrei mais do que esperava: extratos bancários, capturas de tela do PayPal, transferências, avisos de dívida que a vovó havia pago silenciosamente sem nunca mencionar, mas guardados em um envelope rotulado de 2009 a 2014. Havia algo mais. Documentos com meu nome. Aparentemente, logo após a morte do meu marido, meus pais me haviam declarado como dependente nos impostos deles por 3 anos consecutivos para receber créditos e restituições. Eu não fazia ideia. Eu trabalhava em período integral, criando um filho e pagando minhas próprias contas, mas de alguma forma eles ainda me usavam para ganhar alguns milhares a mais toda primavera. Fiz uma verificação de crédito sobre mim mesma. Eles haviam aberto um cartão de crédito em meu nome em 2011. Macharam o limite e nunca pagaram. Ainda estava no meu relatório de crédito, quase $7.000 de dívida. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Durante todo esse tempo, achei que eu era o constrangimento da família, a pobre, a dependente, a que eles apenas toleravam nas festas de fim de ano. Mas eles não eram apenas cruéis. Eram parasitas. Sugavam de mim em silêncio, com cuidado e legalmente, até ficarem descuidados. Fiz um boletim de ocorrência. Depois contratei uma advogada simples, indicada pela minha avó da igreja. Uma mulher tranquila, de voz suave, mas com um senso de justiça implacável. Começamos devagar: cartas, notificações formais, denúncias de roubo de identidade, alertas ao imposto de renda, aquele tipo de papelada que não faz barulho no início, mas destrói tudo no caminho quando começa a andar. Então aconteceu algo que eu não esperava. O marido da Raquel me ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ele não me ameaçou, não gritou. Implorou. Disse que as coisas estavam desmoronando, que Raquel estava agindo de forma instável, que tinha voltado a beber. Contou que meus pais a acusavam de ter destruído a fonte de sustento da família e que ele havia descoberto os formulários falsificados da faculdade. Disse que não tinha nada a ver com isso e que agora acreditava em mim. Perguntei por que ele estava realmente ligando. Ele hesitou, depois disse que ela queria levar Nathalie e desaparecer. Que preferia assumir a ter de encarar o que fez. Eu não soube o que responder. Não me importo com Raquel, mas me importo com Nathalie. Por mais cruel que tenha sido, ela ainda é só uma criança. E nenhuma criança merece ser arrastada para as ruínas de uma guerra que não começou. Disse a ele para arrumar um advogado o quanto antes. Falei que minha avó tinha todos os documentos, datas e recibos. E antes de desligar, acrescentei mais uma coisa: você devia ter falado antes. Naquele mesmo dia, meu antigo senhorio me mandou uma mensagem: acabei de receber uma ligação da sua mãe. Ela disse que precisa dos seus recibos de aluguel antigos para uma solicitação de empréstimo. Eu disse que você se mudou e bloqueou o número. Eles ainda estavam tentando. Mesmo enquanto tudo desmoronava, não conseguiam parar de agarrar. Naquela noite, a vovó me entregou outra chave. Achei que fosse de um depósito ou algo pequeno. Ela sorriu e disse: está na hora de eles verem como é uma família de verdade. Era a chave de uma cabana no Colorado. Quitada, silenciosa, isolada, um lugar para finais de semana, para escapadas, para novas memórias. Ela disse que era minha. Eu ainda nem tinha processado o apartamento, e agora é isso. Mas o que mais me tocou não foi a propriedade nem o gesto. Foi o que ela disse depois: você nunca me pediu nada. Nenhuma vez. E eles me pediam tudo toda semana. Essa é a diferença. A notificação veio em um envelope registrado, com selo brilhante e aparência de importância. Eu soube que era uma encenação no segundo em que vi meu nome legal impresso na etiqueta. Dentro havia uma demanda formal do advogado dos meus pais. Eles estavam processando-me de verdade, não ameaçando, não blefando, um processo judicial real. A carta alegava que eu devia a eles quase $50.000. Listavam coisas como custos de vida da minha infância, trabalho emocional e investimento familiar no meu potencial de ganhos futuros. Tiveram até a ousadia de incluir uma linha sobre contribuições durante o período de luto após a morte do meu marido. Estavam me cobrando por ser viúva. Entreguei a carta para a vovó. Ela não se intimidou, apenas disse:
então é hora de pararmos de ser educadas. Ligamos para a advogada dela, a mulher tranquila com memória de ferro, que não piscou quando contei o que estava acontecendo. Ela já tinha uma pilha de documentos pronta de tudo que havíamos apresentado anteriormente, assinaturas forjadas, crédito roubado, papéis de mensalidade falsificados. Mas o processo nunca foi adiante, porque 3 dias depois Raquel foi presa, não interrogada, não avisada, presa. Aparentemente, a escola havia iniciado uma auditoria interna após minha denúncia. Descobriram anos de formulários alterados ligados a bolsas de estudo financiadas pelo Estado. E quando cruzaram os documentos financeiros com os registros fiscais, tudo desmoronou. Não era só fraude, era fraude federal. Na escola, ninguém teve interesse em encobri-la. A foto da ficha policial dela apareceu primeiro em um blog local de crimes. Recebi o link de um colega de escola com quem não falava há uma década. 1 hora depois, já estava em um site de notícias comunitárias. Ela parecia cansada, pálida e irritada, nada a ver com a versão cuidadosamente filtrada que mostrava no Instagram. Não compartilhei o link. Não precisei. As pessoas encontraram por conta própria. E então o advogado da minha mãe ligou para o meu e, silenciosamente, retirou o processo. Sem explicações, apenas uma frase: estamos escolhendo não prosseguir com este assunto no momento. Claro que eles estavam. Na mesma semana, meu pai tentou fazer uma limpeza. Recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Dizia apenas: todos nós cometemos erros. Ninguém merece ir para a prisão por questões familiares. Por favor, não pressione isso. Não respondi, porque eu não estava pressionando nada. Não os incriminei. Não manipulei ninguém. Apenas finalmente parei de encobri-los, e eles implodiram sozinhos. Mas a vovó ainda não tinha terminado. Ela fez uma reunião familiar na casa dela. Não por compaixão, mas por clareza. Convidou quem ainda falava com ela, alguns primos, um dos irmãos e uma tia. Meus pais não apareceram. Raquel também não. Ninguém esperava que aparecessem. Ela ficou no centro da sala, com a aliança de casamento em uma mão e o testamento na outra. Disse: cada centavo que eu tenho vai para Stacy e Eli. O resto de vocês escolheu o lado em que queria ficar. E se o silêncio foi a escolha de vocês, silêncio será o que receberão em troca. Ninguém discutiu. Ninguém sequer pareceu surpreso. Acho que, naquele momento, todos sabiam que a família estava dividida em dois, aqueles que ajudaram a enterrar a faca e aqueles que tentaram me sangrar. Depois disso, meus pais enviaram uma última mensagem: se é assim que vai ser, então acabou. Não apareçam quando ela se for. Não venham fingindo que se importam. Então me bloquearam, assim, sem aviso, sem grande final, apenas um corte limpo. E eu deixei, porque naquele ponto eu já não queria vingança. Eu tinha paz. Eles não tinham mais nada para roubar. O silêncio não veio com fogos de artifício. Sem gritos finais, sem portas batendo, sem desculpas carregadas de culpa. Apenas uma notificação no meu telefone: este contato não está mais disponível. Depois outra. E outra. Cortaram-me de todos os ângulos, como se isso devesse me machucar. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo e então percebi que eles realmente achavam que tinham vencido. Mas aqui está a verdade: você não vence deletando alguém do seu telefone. Você vence reconquistando sua vida, silenciosa, completa, e nunca deixando que eles se aproximem dela novamente. No fim de semana seguinte ao bloqueio, levei Eli para a cabana. Tinha nevado na noite anterior, e tudo parecia intocado. Colinas lisas de gelo na varanda, corrimão, pinheiros pesados com silêncio. Aquele tipo de quietude que só existe em lugares onde as pessoas não a estragam. Acendemos a lareira, fizemos chocolate quente e jogamos um jogo de tabuleiro no chão, sem sinal de celular, sem Wi-Fi e sem drama. Naquela noite, ele adormeceu com a cabeça no meu colo enquanto eu observava o fogo se apagar. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando o próximo desastre. Não me preparava para o próximo insulto disfarçado de preocupação. Não me perguntava se tinha feito algo errado. Eles haviam ido embora, não estavam desaparecidos, não estavam perdidos, foram embora por escolha. Ou pelo menos era isso que eles queriam acreditar.
Mas não perceberam que eu havia me soltado primeiro. Muito antes das mensagens pararem, muito antes das ligações, até antes daquele desastre de Natal, eu já estava a meio caminho da liberdade. Eles só me deram o empurrão final. E a vovó? Ela estava florescendo. Comprou óculos novos, entrou para um clube do livro e começou a ir às reuniões da cidade só para discutir limites de velocidade e leis de zoneamento. Comprou um telescópio para Eli e disse que as estrelas agora pertencem a ele. Frank construiu um balanço de árvore atrás da cabana. Eu? Parei de me desculpar por sobreviver. Pintei as paredes do novo apartamento de amarelo claro. Coloquei cortinas de verdade, em vez de lençóis presos às janelas. Cozinhei mais, senti mais, organizei mais. Eu não estava apenas me curando. Eu estava vivendo. Algo que eles diziam que eu não era forte o suficiente para fazer sozinha. Eles estavam errados sobre isso. Assim como estavam errados sobre todo o resto. Às vezes, as pessoas perguntam sobre eles. Velhos vizinhos, primos distantes, alguém do trabalho que acompanhou a história quando ficou feia. O que aconteceu com sua família? Eu apenas digo, eles foram embora. É mais simples do que explicar anos de manipulação, sorrisos falsos nas festas, traições disfarçadas de tradição. É mais fácil do que listar as mentiras, as ameaças, os danos. Eles foram embora e eu fiquei. E essa é a diferença. Mas há mais uma coisa. 2 semanas atrás, recebi uma carta escrita à mão. Sem remetente, apenas meu nome em uma caligrafia familiar. Dentro, havia 2 coisas, uma foto minha com Eli de alguns anos atrás, tirada em um piquenique em família, antes das coisas ficarem realmente ruins. Estávamos sorrindo. Parecia encenada. E uma única frase escrita no verso de um recibo de supermercado: você sempre achou que era mais forte do que realmente é. Fiquei olhando para aquela frase por um longo tempo. Depois, rasguei e joguei no vaso sanitário, porque eu sou mais forte do que eles pensavam. Mais forte do que eles jamais foram. Mais forte do que o que me fizeram sobreviver. Eu não desmoronei. Não implorei. Não desapareci. Criei uma criança em meio a uma tempestade e ensinei a ela a se manter firme mesmo quando ninguém aplaude. Reconstruí tudo do zero. Conquistei cada centímetro de paz que tenho agora. E a protegi com um fogo que eles nunca entenderão. Eles podem me bloquear, apagar minha existência, fingir que nunca existi. Mas nunca esquecerão como é perder quem nunca precisou deles. Um mini update. Era uma terça-feira, nada de especial, apenas mais uma manhã comum. Cereal no balcão, ele correndo atrás do tênis esquerdo, a vovó ligando para dizer que Frank estava tentando consertar algo que não precisava ser consertado. Então meu telefone vibrou. Era um e-mail de uma fundação de bolsas de estudo. Eu havia esquecido que tinha me inscrito meses atrás, uma que ajuda a custear educação continuada para viúvas de militares. Abri esperando outra rejeição educada. Mas a primeira palavra foi: parabéns. Li o e-mail 3 vezes antes de acreditar. Eles estavam oferecendo cobrir a matrícula completa para um programa de 2 anos. Qualquer programa que eu quisesse. Fiquei ali na cozinha segurando o telefone como se pudesse desaparecer. Eu não havia contado para ninguém que me inscrevi. Nem para a vovó, nem para Eli. Fiz isso uma noite, depois de colocá-lo para dormir, pensando, por que não tentar? E depois me esqueci completamente. E agora, lá estava. Uma porta a qual eu nem tinha ousado bater se abria sozinha. Quando contei para a vovó, ela não chorou, não arfou, não fez um grande discurso. Apenas disse, era hora mesmo e nos serviu café. Eli me abraçou e disse, você vai ser a pessoa mais inteligente de todo o prédio. E talvez eu não seja, mas estarei lá. Estarei sentada em uma sala de aula aprendendo algo novo, construindo algo só para mim, sem ninguém para roubar, sem ninguém para reivindicar, sem ninguém para zombar, apenas eu. Começando de novo, mas desta vez por escolha.